Paz do Senhor, querido professor. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um EBD online e graças a Deus pelo início de mais um trimestre abençoado da parte do nosso Deus. Que grande desafio esse trimestre, pois falaremos sobre o livro de Apocalipse. O título da lição, um estudo panorâmico de Apocalipse. E por se tratar da primeira lição, é necessário que você faça aquela introdução, apresentando basicamente, ponto por ponto, as lições que serão apresentadas e ensinadas a cada domingo. Isso fará com que o teu aluno ele se situe melhor de acordo com os assuntos que assim serão abordados. E o mais importante, não se sinta nervoso por ser um livro um pouco de difícil compreensão, uma tarefa um pouco mais difícil, mas, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo ele vai te ajudar e te guiar. Porém, é necessário, como nós sabemos que em nenhuma lição sempre é necessário o teu empenho, o nosso empenho, que a gente não fique na zona de conforto, mas essa lição, o cuidado precisa ser um pouco dobrado, haja visto que é um assunto um pouco mais complexo, por se tratar de escatologia, por se tratar da doutrina das últimas coisas, e você pode também iniciar perguntando para o teu aluno qual conhecimento prévio que ele tem sobre o livro de Apocalipse. Você pode também, se você tiver acesso a um quadro, a um piloto, a um giz, adapte da forma que, aos recursos que você tem. Você pode escrever a palavra escatologia e perguntar para o teu aluno o que é que ele entende sobre e gerar aquela interação, até porque, novamente frisando, interação é a chave para a didática do adolescente, para o ensino do adolescente. É uma faixa etária onde quanto mais interação se tiver e através da problemática, mais o teu aluno ele vai prestar atenção na aula. A aula de número 1 é Apocalipse, o final da história. E excepcionalmente nessa aula, normalmente se tem 3 tópicos, mas nessa, se você já folheou ela, você vai perceber que possui 4 tópicos. Esses 4 tópicos se dividem basicamente nas características do livro, os significados do Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento e os 3 atos de Apocalipse. É basicamente aquela introdução e aquele olhar mais panorâmico sobre o livro de Apocalipse que você vai, assim, passar para o teu aluno. Características do livro. E, com toda certeza, esse ponto 1, por se tratar da introdução do livro, ele vai citar o nome do livro, seu autor, a data, o local de onde ele foi escrito. Então, se você tiver acesso a uma Bíblia de estudo ou um comentário bíblico, todas essas informações, normalmente, você tira de um comentário bíblico ou você consegue também em uma Bíblia de estudo. Porém, a própria lição, ela também já traz, de forma bem mastigada, essas informações. O nome do livro, a palavra Apocalipse, que é uma expressão portuguesa, porém, no grego, a palavra Apocalipse significa tirar o véu, ou seja, descobrir aquilo que está por trás de uma cortina, alguma coisa que impede a visão, e aí, de repente, é como se algo
tirasse aquilo que impedisse a visão e você visse o que estava do outro lado. Isso, na prática, é o que significa Apocalipse. Por isso que muitos dizem também que significa revelação, não é verdade? Seu autor, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo evangelista João, muito provavelmente no final do primeiro século da igreja cristã. O comentarista ele traz o ano 96 depois de Cristo. Sem sombra de dúvidas, João, ele foi o escritor do livro. Ele próprio se identifica, ele mesmo aparece no livro, nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, e protagoniza, assim, a participação tanto como escritor, como também como personagem do próprio livro de Apocalipse. O local, João escreve o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, como ele mesmo fala no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Essa ilha, de acordo com a história, a ilha de Patmos, ela funcionava como uma espécie de presídio, aonde se iam os piores bandidos e desertores do Império Romano. Eles iam para a ilha de Patmos e ficavam exilados lá. Segundo a história, durante o período do imperador Domiciano, que foi um dos imperadores romanos mais cruéis ao evangelho, de acordo com a história, Domiciano ele encontra João, que era o último dos apóstolos vivos naquele período de tempo, e para João ele resolve dar uma morte diferente. Nós sabemos que vários dos apóstolos já tinham morrido de diversas formas. Paulo é onde deceparam a sua cabeça, Pedro crucificado de cabeça para baixo, entre outros apóstolos que tiveram mortes truculentas. Porém, para João, o imperador Domiciano teve uma ideia brilhante: colocar em um tacho de óleo fervente. Essa informação você encontra no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E João, ao ser jogado num tacho de óleo fervente, a história diz, não a Bíblia, mas a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia afirma que João sobrevive ao ser lançado nesse tacho com óleo fervente. Ao sobreviver a isso, João é exilado na ilha de Patmos, porque na cabeça do imperador e na cabeça do Império Romano, João é aquela espécie de bandido tão horrendo que sobreviveria a isso. João é jogado lá na ilha de Patmos e lá na ilha de Patmos ele tem a revelação daquilo que estava acontecendo e daquilo que ainda iria acontecer. Destaque também para o seu aluno, já indo para o ponto 2, que o livro de Apocalipse ele é um livro profético. E aí você pode, professor, fazer um link com a lição passada sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. Então, se os livros proféticos do Antigo Testamento, onde foi uma lição muito boa e proveitosa, você pode também mostrar para os seus alunos que Apocalipse é também um livro profético, e não só um livro profético, mas o único livro de caráter profético do Novo Testamento. Apocalipse também, ele possui um caráter de ser um livro de consolações. É extremamente necessário que você fale isso para o seu aluno, até porque muitos têm uma visão de Apocalipse, uma visão muito terrível de ser um livro que só fala de coisas finais, coisas ruins. Mas não.
Apocalipse também é um livro de consolações. Mas consolações para quem? Consolações para aqueles que são fiéis a Deus. Ele tem alguns objetivos também, não é? O objetivo era consolar os crentes lá daquele período da Ásia Menor, geograficamente falando, e não só consolar os crentes da Ásia Menor, mas consolar os crentes em todos os locais do mundo. Como já foi dito, Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Ao longo do tempo, a teologia ela passou a achar tão difícil a interpretação de Apocalipse que, para facilitar, acabou se criando escolas de interpretações do livro de Apocalipse. E é necessário citar algumas escolas de interpretação para que assim a gente se situe um pouco. Uma delas é a escola de interpretação chamada de histórica. O que seria a linha de interpretação histórica? Segundo essa linha de interpretação, eles pegaram o livro de Apocalipse e pensaram consigo: tudo isso já se cumpriu ao longo da história da igreja. Outros disseram: não sou adepto da linha de interpretação histórica. Eu sou adepto da interpretação, e se criou uma nova linha de interpretação chamada de preterista, que é um pouco parecido com a interpretação histórica. Porém, de acordo com a interpretação preterista, a visão e os eventos descritos por João em Apocalipse já se cumpriram na maioria das vezes na igreja primitiva, mais especificamente no ano 70 depois de Cristo. Outros, não concordando com a visão histórica e nem com a visão preterista, criaram uma nova linha de interpretação, chamada de simbolista. Nessa linha de interpretação, o livro de Apocalipse ele não passa de meros símbolos aonde não há uma veracidade literal ali. É interessante que você traga essas 3 linhas de interpretação, porém, destaque para o seu aluno que nós não seguimos nenhuma dessas 3. A nossa linha de interpretação para o livro de Apocalipse é a visão futurista. E isso vai acontecer muito com essa lição. Principalmente quando chegar nas principais polêmicas, que como é um assunto muito que chama a atenção do adolescente, o adolescente está sempre antenado naquilo que vem por aí, então, e se criam muitas especulações. Então, com certeza, quando você chegar nas principais polêmicas de se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, se o milênio é literal ou não, então vai ser muito necessário que você fale sobre outras linhas de interpretação, mas que você deixe muito claro qual é a nossa linha de interpretação que nós, como Assembleia de Deus, seguimos, e que, além disso, explique para eles o porquê nós seguimos essas ideias e por que nós achamos elas mais coerentes. A interpretação futurista diz que a maioria dos eventos em Apocalipse ainda irão se cumprir, principalmente a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ali onde se está prefigurado o arrebatamento e os eventos que se seguem. A maioria esmagadora dos eventos em Apocalipse, de acordo com a nossa visão, ainda estão para se cumprir. E nisso nós chegamos até ao 4º ponto da lição. Porque no 4º ponto, ele tem como título os 3 atos de Apocalipse. Por que os 3 atos? Leia para o seu aluno Apocalipse 1 e 19. Quando você chegar no 4º ponto, é muito necessário que você leia esse texto para explicar para ele os 3 autos de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 1 e 19. Eu conheço as tuas obras
Diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, tudo isso serve para dar base também à nossa visão futurista, de que o livro de Apocalipse, ele fala de coisas que são vistas, coisas que João passou naquele momento, como a visão do Cristo glorificado, as coisas que virão e as coisas que ainda irão acontecer. Então, fale para o seu aluno que Apocalipse é exatamente isso. Um livro fascinante, um livro que, ao longo da história da igreja, também chamou muito a atenção, e ao longo da história da igreja, foi um livro muito e bastante debatido. Só como curiosidade, e de forma bem rápida, mas de forma panorâmica, é bom que você trate isso para o seu aluno. Ao longo do tempo, a igreja passou a interpretar Apocalipse de algumas formas, como, por exemplo, na era apostólica, era dos apóstolos, João, dos primeiros apóstolos, eles utilizavam o Apocalipse como um livro que serviu como uma espécie de bálsamo para encorajar a igreja primitiva, principalmente nas perseguições, uma promessa fantástica de que Cristo voltaria. A igreja está sendo perseguida pelo imperador. E haja visto que no Império Romano havia o culto ao líder, o culto ao imperador. O imperador chamava-se César, a própria palavra César significa Senhor. Então, enquanto a perseguição tomava conta da igreja, o livro de Apocalipse servia como uma espécie de bálsamo. Nós estamos sendo perseguidos, mas há uma esperança maior. Ainda que o nosso corpo tombe, porém, há uma esperança fascinante de que Cristo salvará a igreja. Além da era apostólica, passando a era apostólica, se tem a era patrística, dos chamados pais da igreja, os primeiros teólogos. É daí que vem as maiores discussões acerca de Apocalipse, porque quando os primeiros teólogos começaram a sintetizar os assuntos, eles começaram a pensar consigo, não, tal linha de interpretação diz isso, outro teólogo já discordava, e daí veio as discussões acerca do Apocalipse. Mas é interessante também trazer para o teu aluno, só a título de curiosidade, em como o livro do Apocalipse instigou a curiosidade dos primeiros teólogos, dos primeiros estudiosos da Bíblia Sagrada. Você pode perguntar para o teu aluno, Apocalipse te gera curiosidade? Não é de hoje. Desde os primeiros teólogos, desde a era patrística, que o livro de Apocalipse ele gera curiosidade. Passando da patrística e chegando no período escolástico, ou no período da Idade Média, era muito utilizado o livro de Apocalipse como um padrão de moralidade, ou seja, a vitória de Cristo sobre o mal. Então, na Idade Média era muito usado o livro de Apocalipse para embasar um padrão moral. Passado esse período escolástico e chegando na Reforma Protestante, a gente tem a interpretação de alguns reformadores famosos, como Lutero e Calvino. Alguns desses reformadores interpretavam o livro de Apocalipse até como se cumprindo nos seus dias, e fizeram muitas interpretações próprias sobre o livro de Apocalipse. Mas só para a gente entender como o Apocalipse influenciou também o período da Reforma Protestante. Passado o período da Reforma, o Apocalipse também teve um impacto na Era Moderna, com o chamado Iluminismo. Com o chamado Iluminismo, o livro de Apocalipse ele acabou caindo muito
em descrédito, porque o iluminismo se tinha aquela ideia de que agora a sociedade não era mais regida pela Bíblia, mas seria regida agora pela razão. Então, muitos filósofos ou até ditos teólogos da época chegaram a questionar o uso do Apocalipse como sendo algo literal. E até nos dias atuais, o livro de Apocalipse, ele é um livro bastante debatido. Só para a gente entender como na história da igreja, ele foi um livro que nos intriga muito. Porém, nós temos a nossa visão, e a nossa visão ela deve ser respeitada. Uma visão futurista, dispensacionalista. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação e nós cremos em um milênio literal. E para finalizar, professor, temos aqui algumas dicas literárias que vão te ajudar muito ao longo desse trimestre, como, por exemplo, o livro Apocalipse, versículo por versículo, do Severino Pedro. Ele literalmente comenta todos os versículos do livro de Apocalipse, como também o livro Apocalipse, uma interpretação pentecostal, do pastor Esdras Cabral de Melo, e esse comentário exegético de Apocalipse, que também comenta Apocalipse versículo por versículo. Esses livros, eles são ferramentas que podem te auxiliar esse trimestre. Eu tenho certeza que serão meses onde Deus ele falará profundamente tanto ao teu coração e te usará fortemente para falar ao coração dos teus alunos. Deixa o teu like, curte e compartilhe. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.